Batismo é um assunto muito batido e pouco entendido às vezes. Porque nós não devemos nos batizar sem entender o que é realmente batismo. Em primeiro lugar, o batismo é uma ordem de Jesus Cristo. Quando nós abrimos o livro de Mateus, no capítulo 28, depois de Cristo haver ressuscitado, no versículo 18, a Bíblia diz: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder dos céus e na terra. Interessante que Jesus Cristo, antes de determinar acerca do batismo, ele fez referência que olhassem para ele como aquele que tinha todo o poder nos céus e na terra. Jesus falou isto principalmente para que a nossa atenção estivesse presa a ele, e não só presa, mas no reconhecimento de que estávamos diante de alguém que domina todas as coisas, tem o senhorio de todas as coisas. Então, alguém que pode criar uma ordem nova em toda a humanidade. Porque a igreja já havia sido determinada a sua fundação. Quando lá em Mateus capítulo 16, versículo 18 em diante, Jesus conversa com Pedro e diz a Pedro: eu edificarei a minha igreja. Então Jesus está dizendo o seguinte: alguma coisa nova a partir de agora está acontecendo. Havia religiões naquela época, havia igrejas naquela época, mas Jesus não disse que nenhuma daquelas igrejas era a sua igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, uma coisa nova, algo novo começava agora na humanidade: a implantação da igreja de Jesus Cristo. Mas pastor, e no passado, aquelas pessoas que seguiam a Deus, como ficaram? Quando nós abrimos o livro de Hebreus, logo no capítulo 1, nos primeiros versículos, a palavra começa a dizer: havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então a palavra de Deus vem nos elucidar que no passado Deus falava com os homens de muitas formas, de muitas maneiras, através dos profetas. Mas a palavra diz: mas nesses últimos dias Deus tem falado através de Jesus Cristo, o seu Filho. Então, uma nova etapa na vida espiritual era manifestada. A realidade através da igreja de Jesus Cristo agora. Mas Jesus Cristo modificar aquilo que Deus fez. Quando vamos para o primeiro versículo também do Evangelho de João, que diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então nós estamos agora na caminhada da salvação. Não é o Pai que está se revelando mais, mas é o Filho Jesus Cristo agora. Mas por que a revelação do Filho? A revelação se dá através do Filho. A palavra de Deus nos diz que o Pai entregou todas as coisas nas mãos do Filho. E agora chegou o momento do Filho revelar a salvação da humanidade
através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, do seu amor revelado de Deus na sua pessoa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então Cristo foi entregue ao mundo por Deus para manifestar a vontade de Deus, e conforme diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, para fazer a reconciliação entre o homem e Deus. Então Jesus resolveu criar uma igreja nova. Resolveu criar uma nova mensagem. Mas e a mensagem do Velho Testamento? Tudo no Velho Testamento apontava para o Novo Testamento. A Bíblia nos mostra que no Velho Testamento são sombras daquilo que haveria de se manifestar. Ao se manifestar Cristo, as coisas velhas passaram e tudo se tornou novo. Agora, a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho, não mais uma palavra restrita a um simples grupo de pessoas, mas uma palavra universal. Então Jesus disse: olha, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Lá no Evangelho de João, Jesus já havia dito: quando o Filho do Homem for levantado, atrairá todos a Ele. Lá no profeta Isaías está escrito, não é? Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Então chegou este momento. Agora Jesus vai dar os ensinos iniciais à sua igreja. Ele chama os discípulos, versículo 18, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De início a palavra era para os judeus. Agora Jesus diz assim: eu quero que a palavra seja para todas as nações. Ide, ensinai a todas as nações. Ensinando as nações, fazendo o quê? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20: ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui já começa um esclarecimento da palavra. Existem locais, não estou aqui criticando, estou só mostrando o fato bíblico, que a pessoa aceita Cristo e tem que esperar muito tempo para ser batizada. Só que nós vamos ver que nesta igreja fundada por Cristo, a realização do batismo, ela pode ser até simultânea. Simultânea como? Jesus disse aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, ele diz assim: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. O primeiro ato que Cristo quer que manifestemos é a pregação do Evangelho. O que é pregar o Evangelho? Nós não vamos dizer tudo, mas vamos dizer aquilo que é necessário no conhecimento do Evangelho para que a pessoa seja batizada. O Evangelho são as boas novas de Deus ao homem na manifestação de Cristo para a redenção da humanidade. Então, pregar o Evangelho é fazer o ser humano entender que existe uma realidade espiritual, e dentro dessa realidade espiritual o homem tem que ouvir essa realidade e deixar que essa realidade espiritual mude o seu comportamento material e espiritual. Quando eu digo comportamento material e espiritual, eu me refiro exatamente àquilo que o homem, como homem natural, realiza quando está no mundo, na prática do pecado e a sua vivência, matando, roubando, adulterando, mentindo. E no mundo espiritual,
ele entender que também a forma espiritual que ele vive é uma forma a ser modificada. Muitos estão na macumba, feitiçaria, espiritismo, catolicismo romano, budismo, né? Testemunhas de Jeová, adventistas, porque esse pessoal todo tem que aceitar Jesus, que não são crentes, mas mormons, eles têm que mudar a forma da visão espiritual. Porque o Evangelho, ele traz uma visão espiritual nova e diferente. Não é mais o caminho espiritual do passado. Não é mais o caminho material do passado. Ou seja, não é a forma de vida de acordo com o mundo. Também não é a forma do mundo. Não é a forma de vida espiritual que a pessoa vivia antes. Então, quando a pessoa ide pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Pregar o Evangelho, crer no Evangelho, é aceitar a palavra do Evangelho, é se deixar mudar pela palavra do Evangelho, materialmente e espiritualmente. Porque existem aqueles, principalmente os gnósticos, que pregam de uma forma afoita, uma forma miserável, uma forma ignorante espiritualmente, que o nosso corpo, o que acontece com ele, não influencia exatamente no nosso estado espiritual, quando isso é uma inverdade. O Senhor, quando nos procura salvar, a salvação é espírito, alma e corpo. A Bíblia diz que tudo isso deve ser conservado para o dia da vinda de Jesus Cristo. Então há uma mudança, uma transformação neste mundo, no mundo material e no mundo espiritual. Então Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Veja bem, toda criatura, aqui não há exceção. Pode ser o ladrão, pode ser o adúltero, seja quem for. Não vou dar nome de pecado, porque pecado é pecado. Aceitou a Cristo, creu no Evangelho, ele recebe o perdão dos seus pecados e ele pode ser batizado. Quando eu estive no Piauí, alguns meses atrás, estava visitando nossas igrejas em alguns locais do Nordeste, e quando eu estive em Teresina, que eu fui à cadeia pública, onde nós temos, em 3 pavilhões, nós temos 3 locais funcionando, igrejas nossas. Ali eu tive o privilégio de batizar, não sei se foi 34 ou foi 36 pessoas nas águas. E daqueles presídios, já estão sendo pastores para vários locais do Brasil, já estão sendo vários locais. São pessoas que quando saem, alguém diz assim: mas sair? Não. Foi firme com o Senhor, está realizando a obra do Senhor e está realizando uma grande obra para o Senhor. Do jeito que você que está livre aqui, fora da prisão, recebendo a libertação do poder do Evangelho, eles também recebem. Pode ser a pior prostituta. O Evangelho não faz exceção de pessoas. O Evangelho que não quer o pecado, porque Jesus não quer o pecado, porque ele perdoa o pecado. Veja bem que quando Jesus, capítulo 4 do Evangelho de João, ele ia para Jerusalém, resolveu passar por Samaria, ou Samária, como queiram, ele encontra aquela mulher que, pelo jeito, não valia nada. Mas Jesus resolve conversar com ela. Quando conversa com ela, ela termina tomando uma posição e se torna a grande missionária, que a Bíblia diz que ela trouxe grande parte de Samaria para ver Jesus. Veio ver um homem que eu conheci, e esse homem é diferente. Então não importa de onde a pessoa veio, eu não posso olhar de onde a pessoa veio, eu tenho que olhar a pessoa como alguém que aceitou a Cristo, recebeu o Evangelho e resolveu mudar a sua vida material e a sua vida espiritual. E esse processo de mudança na vida material e na vida espiritual se dá através de algo chamado arrependimento. Arrependimento, nós veremos já isso aí, por cima de tudo, né? Então quem crer e for batizado será salvo. Aqui já contém um dos preceitos para o batismo.
Os irmãos sabem que existem várias igrejas, até mesmo que se dizem evangélicas, que batizam crianças. Quando eu falo crianças, eu falo recém-nascido. E eles batizam recém-nascido. Eu estava lendo acerca de algumas. Eles defendem a tese de que as crianças eram levadas para o templo para ser consagradas ao Senhor. E outros defendem a tese da circuncisão nas crianças, porque o apóstolo Paulo fala que nós somos circuncidados pelo batismo. Então não deveriam batizar as meninas, só os meninos, tá? Porque as meninas não são circuncidadas. É uma incongruência exatamente na coisa. Mas a Bíblia é clara. Eu lembro que um dia eu estava lá em Curitiba, na casa de uns parentes da Loide, uma Bíblia aberta, e um deles virou para mim e disse assim: olha, eu não sou crente porque vocês querem batizar a gente de novo. Eu perguntei: vocês acreditam nessa palavra? Ah, é a verdade, é a verdade. Eu digo: vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma análise literária, lógica do texto bíblico. Chamei-os e começamos. Disse Jesus. Eu falei: quem falou aqui? Jesus. Vocês acreditam? Pois eu creio. E depois todo mundo prega o evangelho. Tá certo, tá certo. Quem crê, vou batizar. Tá certo? Tá. Eu falei: você creu para ser batizado? A minha mãe falou: não, a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo crer. Crer. Então, se você não creu, o batismo que você foi batizado não é o batismo que Jesus ordenou. Por isso que tem que ser batizado, porque você nunca foi batizado. Voltemos nisso aí daqui a pouco, se der tempo. Então, quem crê e for batizado será salvo. Para que a pessoa seja batizada, ele tem que crer. Crer em quê? Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque a Bíblia diz que quem não crê que Cristo é o Filho de Deus não pode ser salvo. Crê no poder do sangue de Cristo para lavar pecados. Crer exatamente naquilo que o Senhor propicia na vida espiritual aqui neste mundo e no outro mundo na vida vindoura. Crer nas doutrinas básicas da Bíblia Sagrada. Está certo que uma pessoa com poucos meses ou com poucos dias de batizado, ele não vai ter profundidade nesta crença. Mas ele é como uma planta, que a semente foi lançada e aquela planta nasceu. E a planta nasceu e ela vai ser regada, vai ser adubada para poder crescer e ter um crescimento material e espiritual dentro da igreja, na casa de Deus. Vocês batizam crianças, pastor? Nós batizamos. A partir do momento que a criança tem consciência do que está fazendo. Porque tem criança que com 12, 13 anos, já adolescente, não entende nada. Mas tem criança que pequenina, você conversa com ele, ele tem uma segurança espiritual mais do que muitas pessoas. Eu fui batizado nas águas aos 9 anos de idade. 9 anos de idade. Fui batizado nas águas no dia 27 de julho de 1947. A maioria que não era nascido ainda, né? Foi 47, meu Deus, foi isso mesmo. 47, eu tinha 9 anos. Fui batizado nas águas. Mas eu sabia o que era ser batizado nas águas. Papai e mamãe me ensinaram, papai era pastor. Mas aquilo eu aprendi aí na igreja, eu via. Por quê? Eu era um crente, eu era um menino que estava na igreja direto. Eu lembro que a igreja, dessa época, lá em São Luís do Maranhão, uma igreja grande, papai era o pastor regional da Assembleia de Deus de São Luís do Maranhão. Ali tinha as convenções nacionais, e eu assistia aquelas convenções todinhas. Eu vi aqueles homens que ministravam a palavra, aqueles americanos, aqueles suecos, aqueles estrangeiros que vinham, que era a base para ministrar a evangelho. Eu estava ali assistindo tudo. E meus filhos foram para o mesmo caminho. Eu acho que foi batizado mais cedo por Lutero, né? Lutero foi batizado com 7 anos ali.
Você conversava com ele acerca das coisas de Deus, ele falava. Então tem pai, tem mãe, que a criança da grandinha quer se batizar. E ele era para a criança o seguinte: meu filho, eu vou esperar, você espera crescer mais um pouquinho. Seu filho tem o desejo de ser batizado, senta com ele, ensina a palavra para ele. Ensina as coisas de Deus para ele. Muitas vezes ele nasceu com você na igreja, foi consagrado aqui na igreja. E quando foi consagrado, nós conversamos com você e dissemos a você: consagrar uma criança não é só levantar as mãos, não. É o pai e a mãe ter responsabilidade durante a vida de ensinar aquela criança no caminho do Senhor. Muita gente está preocupada com a baleia azul, com a baleia roxa, com a baleia verde, com a baleia não sei o quê. Não te preocupa com a baleia não, te preocupa com o teu filho na presença de Deus. Se você ensinar teu filho acerca das coisas de Deus, se estiver preocupado com ele, na palavra, na oração, o que vai acontecer com ele é o seguinte: pode vir a baleia que vier, não vai acontecer nada, porque ele está seguro em Cristo. Então a Bíblia mostra: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Veja bem, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. A Bíblia não diz que quem não for batizado será condenado. É quem não crê, pastor Cícero, que será condenado. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Por quê? Se todos devem se batizar, por que a pessoa, por não ser batizado, não está condenado? Não é assim que diz aí, pastor? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu já vi pessoas pregar diferente, que não crê, não sendo batizado também. Olha, gente, se tiver um descrente aqui no culto, ou você estiver na casa de um descrente, e aquela pessoa aceitou Jesus, você orou por ele, os pecados dele foram perdoados, ele morreu, ele não vai para o inferno, ele vai para o céu. Agora a pessoa ficar na igreja um bocado de tempo, procrastinando para não ser batizado, ele pode ir para o inferno porque não foi batizado, porque deixou de obedecer uma ordem de Jesus, quando teve oportunidade para obedecer a ordem de Jesus. Entendeu a diferença? Ah, mas a pessoa que não se batiza pode ir para o inferno, pastor? Pode. Pode. Porque teve tempo de obedecer a ordem de Jesus, mas ele desprezou, ele foi procrastinando aquilo, ele não quis. E ele vai para o inferno, não é porque não foi batizado, ele vai para o inferno porque não obedeceu a ordem de Jesus. As pessoas vão para o inferno porque desobedecem às ordens de Jesus. Cometem o pecado porque desobedecem à ordem de Jesus. Então o maior pecado entre todos os pecados é desobedecer à ordem de Jesus. Tá certo? Mas vamos caminhar um pouco aqui. A Bíblia mostra no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando houve as primeiras conversões, versículo 37, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Versículo 38, Pedro levantou-se e disse: arrependei-vos. Para ser batizado, em primeiro lugar tem que haver arrependimento. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos. O arrependimento é a primeira grande necessidade, depois que se crê, que se ouve a palavra, que se crê, é o arrependimento. Arrependei-vos. É aquilo que eu mostrei já no início para vocês. E quando a pessoa ouve a palavra penetra nele, há uma mudança no mundo material e no mundo espiritual daquela pessoa. Porque ele se arrepende dos pecados que ele cometia,
acometemos. É um passo. Isso no mundo material. No mundo espiritual, ele abandona as práticas malignas que ele vivia. As práticas malignas também são pecados, mas são pecados no mundo espiritual. Tá certo? Muitas vezes nós não temos como separar o mundo espiritual do mundo material. Mas ele tem uma coisa tênue que nós podemos notar. Então as práticas do mundo espiritual, a prática da macumba, o adorar a imagem de escultura, tá certo? O prestar culto a outro tipo de Deus qualquer, a transmudação de qualquer coisa da palavra, é alguma coisa que age no mundo espiritual. Então quando a gente se arrepende das práticas mundanas do pecado e das práticas malignas do mundo espiritual. Deixa essas duas coisas e começa a ver uma mudança total. E o apóstolo, e a Bíblia nos diz claramente, que neste dia, foram batizados cerca de 3.000 pessoas. Aquelas pessoas aceitaram Jesus, e a Bíblia nos diz que ficou uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 10 anos. Mas que eles foram batizados cerca de 3.000 pessoas. Só que, depois de batizados, aconteceu uma coisa especial na vida deles. Versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Agregaram-se. Passaram a estar juntos. A pessoa se batiza para estar na igreja. A pessoa se batiza para ter um compromisso de estar com Cristo, estar na igreja, ouvindo a palavra, servindo a Deus e crescendo na palavra. Consequência, versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Engraçado. Os apóstolos não pregavam cura divina. Os apóstolos não pregavam prosperidade. A doutrina dos apóstolos era um ensinamento acerca de Cristo, do seu caminho e da sua verdade. Mas pastor, não, a Bíblia diz o seguinte, olha, em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Maravilhas eram feitas. O Senhor nunca mandou pregar cura, pregar libertação, pregar prosperidade. O Senhor mandou pregar o Evangelho. Agora a Bíblia diz: e estes sinais seguirão os que creem. Seguirão os que creem, em meu nome farão isto, isto e isso. E aqui vocês que estudaram comigo várias quartas-feiras acerca de falsos profetas, eu alerto mais uma vez: você entrar em um local e a pessoa estiver pregando essas coisas, pode sair que é falso profeta. O homem de Deus não prega essas coisas. O homem de Deus diz na pregação que Jesus liberta, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus ressuscita. Mas a propaganda da forma que é feita, ela não é bíblica. Então você vê, agora, e todos criam e estavam juntos e tinham tudo em comum. Havia uma modificação, houve uma modificação na vida daquele povo. Aquele povo que correu para ver o que estava acontecendo, que barulho era aquele que estava acontecendo. Quando eles viram o que estava acontecendo, eles gritaram: o que faremos nós? O que nós vamos fazer? Os apóstolos disseram: olha, arrependei-vos e sejam batizados. Engraçado. Aqueles homens eram gentios, eram judeus. A Bíblia diz que eram judeus de várias partes do mundo.
Então eram pessoas que eram instruídas na palavra de Deus. Só que agora eles viram acontecer uma coisa diferente, e eles resolveram deixar até a forma religiosa deles naquela época, para servir a Deus agora, como Jesus trouxe uma nova palavra para ser servido. Batizar. Existe também uma confusão muito grande no batizar. Existem algumas igrejas, a maioria das igrejas que vieram da Reforma, elas conservaram algumas tradições da Igreja Católica Romana. A Igreja Luterana, a Igreja Episcopal, a Presbiteriana tradicional, a Anglicana. Essas igrejas batizam por aspersão. Aspergir é pegar um pouco d'água e jogar na cabeça da pessoa. Mas segundo a Bíblia, o batismo não é por aspersão. Não tem um local na Bíblia que se refira ao batismo por aspersão. Existem formas inócuas que falam e procuram confundir as pessoas, dizendo assim: como é que Paulo foi batizado? Se Paulo estava numa casa. A Bíblia diz que Paulo foi batizado, mas a Bíblia não diz que foi jogada água na cabeça dele, porque a palavra batismo, uma palavra grega, baptizo, ela significa mergulho. Vamos chegar um pouquinho lá. Ela significa mergulho. E a Bíblia mostra de uma forma muito clara, aqui no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, não é capítulo 6 de Atos não, é Romanos, vou lá para Romanos depois, deixa eu correr aqui, Atos capítulo 8, tem uma história interessante de um batismo que vai começar a provar o batismo por imersão. E eu não me referi aí no batismo de Jesus, que a Bíblia diz que João batizava no Rio Jordão. Se fosse para João derramar água na cabeça das pessoas, não precisava entrar no rio. Jesus não precisaria ter entrado nas águas para ser jogado água na cabeça dele. Mas a Bíblia diz que Jesus entrou nas águas. Jesus, quando estava dentro das águas, depois foi batizado. Batismo é mergulho, depois foi mergulhado por João. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. É uma forma muito clara. Isso quer ver como é a imersão mesmo? No capítulo 8, versículo 26 em diante, conta a história de Felipe e o eunuco. A Bíblia conta que este homem era um mordomo maior de Candace, rainha dos etíopes, superintendente de todos os tesouros que tinha ido em Jerusalém para adoração. Um etíope indo em Jerusalém para adorar. O ministro da fazenda da Etiópia, porque a Bíblia diz que ele era o superintendente de todos os seus tesouros, dos tesouros da Etiópia. Então, era o ministro da fazenda da Etiópia. E quando ele regressava, ele lia o livro do profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te de carro. Versículo 30. Correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu que lês? Como eu posso entender se alguém não me ensinar? Rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia foi levado como ovelha ao matadouro. Isaías, 53. No versículo 34, e respondeu eunuco a Filipe: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo-lhe a boca, começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E de pregar o Evangelho. Olha o Filipe pregando aqui. Versículo 36. Indo eles a caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco:
eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe foi fundo com ele, né? Pregou Jesus, pregou o batismo, pregou tudo. E ele olhou para Filipe e disse: eu quero ser batizado agora. Olha a resposta de Filipe, 37. Disse Filipe: é lícito se creres de todo o teu coração. Respondendo, ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou o carro parar, desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. 39. E saíram da água. A Bíblia diz que Filipe pegou uma vasilha e tirou água. Mas entraram na água, e quando saíram da água, o Espírito de Deus pegou Filipe e carregou dali. Batismo por imersão. Eu posso mostrar muitos outros casos para os irmãos. Exatamente. Tá certo? Posso mostrar o batismo de Paulo. Eu posso mostrar muitos outros batismos. Na casa de Cornélio. Tá certo? Na casa de Cornélio nós temos também um fato interessante no batismo. Porque existem pessoas que têm dúvida acerca do batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo. Qual é o que se dá primeiro? A pessoa tanto pode ser batizada antes com o Espírito Santo, de ser batizada das águas, como pode ser batizada depois. Aqui na casa de Cornélio, Cornélio prega, ou Pedro prega para Cornélio, e quando chega aqui no versículo 37, respondeu Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que vão ser batizados. Mandou que vão ser batizados. Então vocês veem isso. Vamos para Romanos, capítulo 6 de Romanos. Confirmar mais uma vez que o batismo é o mergulho. Capítulo 6, versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Se o apóstolo Paulo ficasse somente aqui, a nossa afirmação seria meio marota. Mas Paulo vem no versículo 4 e diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. A palavra é sepultados. Sepultados. O que é sepultar? Sepultar não é amarrar uma pessoa num pau e deixar pendurado. Sepultar não é pegar uma pessoa e jogar um pouco de terra na cabeça. Eu estava vendo uma reportagem um dia, tem umas reportagens bonitas na televisão que conta a história de vários povos. Um povo que pega os seus mortos, né? Planteia não sei quantos dias, depois chega e deixa em cima de umas pedras de um morro bem alto e desce para que as aves de rapina cheguem e comam os mortos. Porque diz que as aves de rapina comendo, os espíritos deles ficam ali mesmo. Mas aqueles sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da morte, também seremos no da ressurreição. Como é que se sepultou uma pessoa? Enterrando. Tem gente até que sepulta em pé, sepulta de muito jeito aí por aí, mas é enterrando. É enterrando a pessoa. Se fosse de outra forma, o apóstolo diria claramente: vocês tragam um pouco d'água. O apóstolo Paulo, ele gosta de explicar as coisas. Quando ele chega no capítulo 11
de 1 Coríntios, ele vai falar sobre a ceia do Senhor. Ele ensina como você fazer com o pão. Ele ensina como você proceder com o vinho. Ele ensina até esperar uns pelos outros. Ele ensina como é que deve ser feito. A igreja de Coríntios era uma igreja assim, muito rebelde, e tinha muita gente metida a besta. Tinha aquele que no dia da ceia levava, acho que um cesto cheio de pão para comer, e os outros ficaram com fome. O apóstolo disse: não, não é assim não, não é comer assim não. É tudo igual, que é o corpo de Cristo que é partido com vocês. Tinha uns que parece que levavam os garrafões de vinho para encher a cara. Paulo disse: não, não é assim não. É repartindo com todos de igual modo. Então Paulo, ele explica bem as coisas e deixa bem detalhado. E aqui, quando ele vai falar acerca do batismo, ele deixa detalhado acerca do sepultamento. Então ele faz a comparação do batismo com o sepultamento com Cristo. Por quê? Porque nós entendemos biblicamente que quando a pessoa aceita Cristo, ele morre para o mundo. E quem morre não pode ficar insepulto, porque não tem esse que não vá cheirar mal. Morreu, pode ser a pessoa que você mais ama. Meu pai morreu, eu sepultei meu pai. Minha mãe morreu, eu sepultei minha mãe. Uma filha minha morreu, eu sepultei minha filha. A vontade não era, vontade minha da carne não era sepultar. Espiritualmente é a mesma coisa. A pessoa aceitou Jesus, ele morreu para o mundo. E se ele morreu para o mundo, ele tem que perder a consciência quanto ao mundo. Porque a Bíblia nos mostra e diz de uma forma clara: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Então eu que me batizo, eu fui uma pessoa que eu morri, e agora eu estou em uma outra vida. Comparando, uma mulher está grávida, só que aí não é morte, aí é mudança de vida. É uma forma que acontece conosco, uma mudança de vida. Uma mulher está grávida. Todos vocês já estiveram no ventre da mãe. Não tem um aqui que não estivesse no ventre da mãe. Na terra só teve duas pessoas que não conheceram o ventre de mãe: Adão e Eva. Não é verdade? Você se lembra quando você estava no ventre da sua mãe? Não. Você se lembra, meu filho? Mas você estava vivo ali, não estava? Era você, não era? Mas então você tinha que se lembrar de lá. Da mesma forma, a vida espiritual. Você continua sendo você. Mas a Bíblia diz: as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, quando nós aceitamos Cristo, a nossa mente, ela é transformada. Por isso está escrito lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias ou pelas compaixões do Senhor, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e verdadeiro, que é o vosso culto racional, e apresenteis não vos conformeis com este mundo, mas conservai o mesmo pensamento, renovai-vos pela transformação da vossa mente. Então é isso que acontece. Você está no ventre da sua mãe, você tem essa cabeça, você é você. Você é você. Mas ao sair do ventre da mãe, você entra em uma outra vida. A vida aqui fora. Você não sabe nada que se passou lá. O crente deve ter essa amnésia também acerca do mundo. Ele tem que esquecer o pecado, ele tem que esquecer tudo que não presta, porque agora ele está em uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo dizia: não vivo mais, mas a vida que agora vivo, eu vivo no Filho de Deus. É importante que
todos nós sejamos batizados nas águas. É importante que não deixemos demorar. É importante que desde pequenino comecemos a ensinar os nossos filhos, os nossos netos, no sentido do batismo, criar responsabilidade. Agora, o que acontece com muitos pais é que, sabe que pai hoje em dia, e mãe, a maioria, não estou dizendo vocês, não quer ter responsabilidade com o filho, de criação, de nada. É por isso que tem creche. É por isso que tem muito local para colocar filho. É porque pai e mãe não quer ter responsabilidade de criar o filho como deve ser criado. Mas o pai crente e a mãe crente deve olhar para o filho desde pequeno e fazê-lo sentir a verdade de Deus, fazê-lo andar no caminho de Deus, o ensinamento do Senhor, porque aí vai se cumprir aquela palavra. Tem muita gente dizendo, mas meu filho foi criado na igreja. O que está fazendo no mundo? Ele não é para ser criado só na igreja não, ele é para ser criado diante de Deus. E o Senhor te entregou teu filho e tua filha para você criar diante do Senhor. Mas muitos pais, não, meu filho não vai se passar. Meu filho nem entende. Vontade que eu tenho de dizer o seguinte, irmão, é que não está entendendo nada, irmão, é que não está entendendo nada. O Senhor te deu bênção. É uma responsabilidade, filhos. É uma responsabilidade de Deus chamada bênção. É o tesouro que Deus dá. E tesouro se cuida bem. E muitos pais e muitas mães não têm cuidado com os filhos. Então os filhos crescem, chegam numa certa idade, eles não se batizam, eles não têm responsabilidade nenhuma na igreja. Eles vão procurar em outro local. Os pais vão pegar seus filhos desde pequenos. Digamos, para a criancinha pequena tem conjunto de flautas na igreja. Elas vão se criando ali. Tem trabalho com as crianças, tem trabalho com adolescente, tem trabalho com os jovens, tem trabalho com todo mundo. A criança, desde pequena, já olhar para ele e dizer assim, meu filho, você vai ser um pastor, você vai ser um missionário, você vai ser isso, vai ser aquilo. A criança já cria qualquer pensamento. Você diz não, você vai ser médico, você vai ser advogado, você vai ser não sei o quê, mas nunca a pessoa fala, você vai fazer isso na casa de Deus. Ah, pastor, não, deve ser assim. Deve ser assim. Deve ser assim. Nós devemos inculcar na criança. Aí sim você pode dizer, fica velho e não se desvia dele. O Senhor me deu uns filhos aí, eles estão aí no meio de vocês. Está todo mundo na igreja. Por quê? Eu tive cuidado com eles, mas a mãe deles teve muito mais cuidado. A mãe deles levou eles muito mais ao Senhor. Fez eles conhecerem muito mais a Deus. Então hoje é todo mundo preocupado com Deus, com a casa de Deus. Os netos estão vindo da mesma forma. Não sei se vou ver bisneto, mas se eu ver bisneto, se eu ver tataraneto, neto, não sei o quê. Vou ser um velho criador de casos sempre e brigo. Porque eu crio caso com filho, eu crio caso com neto, eu crio caso com genro, eu crio caso com nora. Todo mundo. Eu cheguei para ele, por que você não foi para a igreja hoje? Aí eu estava doente, estava não sei o quê, me dá vontade de dar uma resposta, né? Às vezes eu seguro ali um pouquinho, mas eu cobro de todo mundo. Pode estar doente, mas eu cobro. Pode estar bom, eu cobro. Hoje em dia não se liga muito isso, não se cobra. Marido e mulher, não é que se cobre, mas fala com amor acerca das coisas de Deus e traz para a casa de Deus. Traz para a casa de Deus. Não perca tempo em edificá-los na igreja. Não perca tempo em batizar o seu filho quando o seu filho começar a dizer, eu quero me batizar. Porque aquela vontade pode passar mais tarde, porque o seu filho pode começar a pensar, se valesse alguma coisa, meu pai já tinha feito isso por mim. Meu pai nunca se interessou nisso, minha mãe nunca se interessou nisso. O marido nunca se interessa com a mulher ser batizada, a mulher não se interessa com o marido ser batizado. Não conversa acerca da coisa de Deus, não mostra acerca do reino. É uma necessidade de ser batizado. É uma ordem de Jesus, é um mandamento de Jesus o batismo. Então quando eu digo que pessoas vão para o inferno porque não se batizaram,
É exatamente nesse sentido. Tiveram oportunidade, mas endureceram seus corações e não obedeceram a Jesus. Agora, aceitou Jesus, não teve tempo de ser batizado, passou para a eternidade, vai ouvir aquela palavra de Jesus Cristo ao ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O batismo não traz a salvação, mas o salvo precisa ser batizado, porque ele obedece à ordem de Jesus. Porque tem gente que prega que batismo é salvação. Batismo não é salvação. Batismo pode se tornar até condenação. Outra coisa acerca do batismo, quando nós abrimos Efésios no capítulo 4, que ele fala um só Deus, um só Espírito, mas também um só batismo. É porque existe um só batismo. O batismo cristão. Para Jesus só existe um só batismo, é o batismo cristão. Esse batismo é aquele que Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo 18: e fazer discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Tem um pessoal que só batiza e diz que em nome de Jesus. Só porque ela morreu, gente. A menina falou que esses dias ela morreu. Que tinha uma senhora que era difícil o culto de ensinamento bíblico, que ela não vinha, e no final do culto ela chegava e dizia: pastor, eu estou trazendo uma ordem de Deus para o senhor. Falou: irmã, Deus não anda mandando ordem assim não. Pois é, o senhor tem que se rebatizar em nome de Jesus, rebatizar toda a igreja. Eu falava assim: volta e fala para o teu Deus que ele não é o meu Deus. Porque o meu Deus manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não é todo batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que está certo. Por que não está certo, pastor? Se você batiza por aspersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está fazendo o contrário à palavra de Deus. Esses dias uma pessoa, pastor, já foi aqui desta igreja, foi visitar uma pessoa no hospital, também fui visitar a pessoa que estava lá dentro com a Loide. E quando estava visitando aquela irmã, a outra irmã que estava de lado, que a gente estava falando de batismo para ela, e ela sonhando em ficar boa para ser batizada, ela disse: ô pastor, que alegria, eu fui batizada. Não foi batizada? Sim, o pastor fulano está numa igreja batista agora, fundou uma igreja batista para ele, é lá no fim da esquina ali, fundou uma igreja batista para ele agora, aqui no Gama. Chegou aqui, fulano está aos olhos, me disse que foi criado lá na igreja nossa, e ele me batizou como? Ele pegou uma água aqui, jogou em cima de mim, em nome do Pai e do Espírito Santo, eu estou batizado. Falso profeta, segundo a Bíblia. Porque todo mundo que faz alguma coisa que não é de acordo com o que Jesus mandou é falso profeta. É interessante, não é todo batismo que vale. Digamos, se você se batiza na igreja adventista em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem valor o batismo? Tem não, porque adventista não é crente. Adventista é crente. Olha a placa da igreja: Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você não é evangélico, né? Não é evangélico. Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ele batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se o adventista vier, ele vai ter que aceitar Jesus, entrar no caminho do Senhor e ser batizado. Porque ele, está rebatizando. Não estou rebatizando, eu estou batizando. Eu não rebatizo, estou batizando. Se o mormon vier, ou outro tipo de religião vier, aonde não seja na forma de Jesus, ou então se aquela igreja não serve a Jesus como serve, ele tem que se batizar, porque nunca foi batizado. É interessante, né? Pastor, o senhor é muito exigente. Eu não sou exigente não, é a palavra de Deus que diz. Então não é todo batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Igreja Católica Romana, ela usa o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para batizar. É ou não é?
Está certo? Não dá. Não dá. Então nós não podemos entender. Então o batismo bíblico é um só. Crer em Jesus, de acordo com a sua palavra, e ser batizado segundo a sua palavra, arrependendo dos seus pecados e procurando ter uma vida eterna. E depois do batismo, a responsabilidade continua. Atos capítulo 2, versículo 42 em diante. Estavam todos juntos. Eles partiam o pão juntos. Então depois do batismo, você tem que participar da ceia junto com a gente. Você tem que estar junto na igreja. O batismo retirou a avareza do coração deles. Porque depois do batismo, aquelas pessoas, sabe o que eles faziam? Vocês viram o irmão necessitado? Eles chegavam a vender o que tinha e traziam para dividir com os necessitados. A Bíblia não manda fazer isso em lugar nenhum. Jesus disse uma vez isso. Jesus não. Na parábola do moço rico. Não, Jesus disse ao moço rico: vai vendo o que tens, reparte com os pobres. Mas Jesus falou aqui do moço. Jesus falou aqui do moço. Jesus deixou uma ordem. Você vendo o que tem, reparta com os pobres. Jesus deixou essa ordem. Jesus disse assim: os pobres sempre vocês vão ter convosco. É o que mostra que muita gente prega o evangelho errado. Tem muita gente que prega o seguinte: que se você é crente, você tem que ser rico. Você não é rico porque está em pecado. Jesus diz: os pobres vocês sempre vão ter com vocês. Então Jesus disse que dentro da igreja sempre vai ter pobre. É interessante, não é? Então o batismo, eu tenho que ter muito cuidado acerca do batismo. Não é simplesmente por usar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está certo. Mas se tiver os requisitos da palavra de Deus. Domingo nós teremos o batismo. Antes de mim, o pastor João Batista vai conversar com as pessoas que vão se batizar em separado ainda. E nós teremos o batismo e depois subiremos para celebrar a Santa Ceia do Senhor. 8h30. E depois vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Tá certo? Amanhã à tarde nós temos a tarde da bênção. Sábado nós temos a noite da família, né? Começa às 19 horas, uma festa grande. Acho que o pastor Luiz não pode nem mais relacionar ninguém, porque já é tanta gente.